Muito boa noite a todos vocês que estão chegando para a nossa live desta quinta-feira. Bem-vindos, bem-vindas, todos e todas que partilham conosco esse momento de formação na noite da quinta-feira. Você já sabe que sobre a mesa, nestes últimos bate-papos, está a exortação apostólica Amoris Laetitia, a alegria do amor do Papa Francisco. Depois de 2 sessões do Sínodo dos Bispos, o Papa Francisco publicou esta exortação apostólica sobre a beleza, a alegria do amor. Bem-vindo, Alexandre, bem-vindo, Fernando, bem-vindo a todos e todas que estão entrando aí na nossa sala de bate-papo, para esse nosso bate-papo sobre o capítulo 6º da Amoris Laetitia. Boa noite, Joana, bem-vinda, de Boa Esperança. O capítulo 6º da Amoris Laetitia trata de algumas perspectivas pastorais, ou seja, nós passamos hoje ao terceiro passo da exortação apostólica. Vimos o ver, a realidade da família no mundo atual, vimos o iluminar, o que é que a doutrina da igreja, o que é que a Sagrada Escritura, o que é que o próprio amor humano ensina sobre a família. E hoje, então, passamos ao terceiro momento, o agir, algumas perspectivas pastorais. A partir de tudo aquilo que nós estamos estudando, desde a nossa primeira live sobre Amoris Laetitia, o que é preciso, o que é possível fazer. É isso que nós vamos começar a aprender e aprofundar na live de hoje. Bem-vindo, Pedro. Bem-vinda, Lídia, bem-vinda, Rosângela, bem-vinda, Neuza Lacerda, bem-vinda, Nilza Alves, bem-vinda, Mercedes Marcelino, bem-vinda, Maria Bernadette, bem-vinda, Tia Celinha e o Carlos, casal coordenador da Pastoral Familiar. Bem-vindo, Ricardo Venga, com certeza a Cris também está por aí. Bem-vinda, Miriam, nossa secretária diocesana de pastoral. E bem-vindo também, Padre Carlos Henrique, que é o nosso convidado de hoje. Bem-vindo, Padre Carlos, boa noite. Boa noite, muito obrigado, Padre João, pelo convite, pela oportunidade de estarmos conversando mais uma vez. Pois é, mais uma vez. O senhor já esteve conosco na Evangelii Gaudium e agora volta nesse que é um assunto todo entranhado na sua prática pastoral. O Padre Carlos, para quem não sabe, é o assessor diocesano da pastoral familiar da nossa diocese. Pastoral que é coordenada pelo Carlos e a tia Celinha, que estão aí na sala já. Né? Que bom poder contar com o senhor também, com a tia Celinha e o Carlos aí no nosso bate-papo de hoje. Então, vamos lá, né? Mais alguma coisa sobre o Padre Carlos? Talvez seja bom dizer que ele nasceu em Eloy Mendes, né? Que ele hoje é o pároco de Lambari, no Circuito das Águas Minerais, que pertence à nossa diocese, né? Mas hoje nos interessa muito o assessor diocesano da Pastoral Familiar. Muito bem, boa noite a todos, Vanderlei, Ida, Estefânia, Vivian, e todos os que estão aqui na nossa sala. Maura, bem-vinda. Vamos logo começar o nosso bate-papo e ouvir aí aquilo que o Padre Carlos nos traz hoje, sobre este 6º capítulo da Amoris Laetitia. Espero que você tenha lido, você que está aí na nossa sala. Bem-vinda, Ellen e Johnson, vocês que estão aí na nossa sala.
Espero que tenham se preparado, lido esse capítulo, ou então o leiam depois da live, depois de despertados pelo Padre Carlos. Vamos então passar a palavra ao Padre Carlos, para que ele então nos apresente este capítulo da Amoris Laetitia. É contigo, Padre Carlos. Ok. Primeiramente, quero bem saudar e acolher todos que estão participando conosco de mais esta live, com um carinho e gratidão especial aos nossos membros da Pastoral Familiar, da nossa diocese e também de outras dioceses que estejam nos acompanhando nesta noite. Eu gostaria de começar falando desse capítulo 6º, sobre algumas impressões que eu acredito que sejam não somente deste capítulo, mas de toda a encíclica, toda a exortação apostólica, aliás, Amoris Laetitia. Os textos do Papa Francisco, pelo menos na minha opinião, creio que muitos também devam concordar com isso, são textos muito realistas. Papa Francisco, além de ter uma linguagem simples e acessível, além de escrever de um modo muito, muito tranquilo, profundo, mas ao mesmo tempo simples, Papa Francisco ele é sempre muito pé no chão. E a gente pode observar em toda essa exortação, Papa Francisco, como em todos ou na maioria dos seus escritos, ele tem mesmo essa característica, esse caráter extremamente prático. Então, isso ajuda muito para que tenhamos uma leitura tranquila e fluida deste documento e de tantos outros que o Papa Francisco nos ofereceu e continua nos oferecendo. Mas, quando o Papa Francisco olha nessa exortação para a realidade das famílias, ao mesmo tempo que o Papa Francisco é extremamente realista, pé no chão, o Papa Francisco nos mostra que a alegria do amor deve nos fazer desenvolver um olhar diferente sobre a realidade da família. Então, nós observamos que quando ele apresenta os problemas, as dificuldades, os desafios da família, o tom do Papa Francisco não é de lamúria, não é de lamentação, mas é de quem está olhando de frente para a realidade e deseja, com a maturidade da fé, com a luz do Evangelho, com a alegria e a esperança que brotam do amor, realmente transformar a realidade da família e também da própria sociedade em que nós estamos. Por outro lado, também, é importante destacar que ao longo de toda a exortação, e especialmente nesse capítulo, nós temos o Papa Francisco que insiste em algumas atitudes que nós precisamos ter diante dessa realidade das famílias hoje. A acolhida, ela é sempre uma atitude fundamental. A misericórdia, a capacidade de exercer o perdão e também a capacidade de estarmos em comunhão. Somente com a união dos nossos esforços é que nós conseguiremos iluminar e até mesmo transformar a realidade tão desafiante que nós enfrentamos. Então, eu queria que essas ideias que foram apresentadas até nesse momento fossem assumidas, então, por nós como que uma chave de leitura, ou marcas, especialmente deste capítulo 6º, mas poderíamos dizer, de um modo geral, de toda a exortação Amoris Laetitia. Partindo, então, mais propriamente para este capítulo, que é o foco da nossa conversa de hoje. Primeiro, o Papa Francisco, ele vai dizer que as orientações práticas que ele deseja oferecer, na verdade, elas devem ser assimiladas por cada igreja particular, por cada diocese, considerando tanto a doutrina da igreja, o ensinamento que a igreja nos dá, mas
tendo muita atenção para com a necessidade de cada local, né? Necessidade própria de cada região, de cada diocese, de cada paróquia, de cada grupo. Então, o Papa Francisco, ele insiste que nós possamos assumir, então, essas perspectivas pastorais, não de um modo absoluto, não absorvendo tudo, querendo aplicar tudo em qualquer realidade, mas tendo esse discernimento sobre quais são as necessidades locais e o que a doutrina da igreja, o que o ensinamento da igreja está nos indicando como práticas que devem ser assumidas. Primeiro ponto que o Papa Francisco, então, vai trabalhar neste capítulo 6º é anunciar hoje o evangelho da família. E aí o Papa já apresenta algo muito importante para nós guardarmos, né, e vivenciarmos. O Papa Francisco vai dizer que o sujeito da pastoral familiar, ou seja, quem realiza a pastoral familiar, faz acontecer esse trabalho, não é somente um grupinho fechado, não é só aquele grupo que é constituído como equipe da pastoral familiar. A missão de pastoral da família, ou de um trabalho pastoral junto às famílias, pertence a todas as famílias cristãs, a toda a comunidade. Então, cada igreja doméstica é chamada a semear a semente do amor, da alegria do amor, permitindo que o evangelho possa, de fato, ser transformador na vida de cada família. E então, a pastoral familiar e, ao mesmo tempo, as famílias e casais cristãos de uma paróquia é que tem essa responsabilidade de auxiliar, de ajudar no acompanhamento de todas as famílias. Ele diz de cada uma e de todas as famílias da nossa comunidade. Então, este evangelho da família, esta boa notícia da família, deve ser anunciada por toda a comunidade, a todas as famílias da comunidade. Porque é muito fácil terceirizar, dizer que essa missão é deste ou daquele grupo, que isso é função somente da pastoral familiar. O Papa nos recorda que esta missão é de todos nós e de todas as famílias cristãs. E para que isso aconteça, é então necessário que nós tenhamos esse processo de conversão missionária. Sem esta conversão, nós não vamos dar conta de anunciar o evangelho da família. Nós não vamos transmitir esta boa notícia para as famílias. Só poderemos, então, de fato, realizar esta missão se nós estivermos atentos às expectativas mais profundas, e assim nós propormos valores e não somente normas para a vida das famílias. Então, o Papa deixa isso muito claro também. A nossa missão de evangelizar as famílias não é para incutir neles uma série de regras e leis. É para que possamos propor valores, referências que possam conduzir a vida de cada família. E a pastoral familiar, então, ela vai dar essa contribuição em cada paróquia, como esta instância que forma uma família de famílias. Então, a paróquia que vive na dinâmica de uma pastoral da família, ela vai realizar essa integração das famílias para que todos possam anunciar o evangelho da família às nossas famílias. E nesse primeiro ponto, o Papa também vai dizer de uma situação que nós enfrentamos, que é com relação a uma certa carência de formação dos presbíteros, de nós, então, padres, que nem sempre damos conta de acompanhar os tantos desafios, as tantas situações complexas que nós enfrentamos hoje no mundo da família. E aí, então, a necessidade de se reforçar a formação tanto dos futuros presbíteros,
daqueles que estão na formação presbiteral, nos seminários, mas também o Papa reforça a necessidade de que nós tenhamos agentes da pastoral familiar bem formados para realizarem este trabalho, essa missão de evangelização junto às nossas famílias. Depois, nós temos como segundo ponto, apresentado nesse capítulo do Papa Francisco, guiar os noivos no caminho de preparação para o matrimônio. Então, o Papa considera que esta preparação dos jovens para o sacramento do matrimônio, ela é indispensável, ela é realmente importante para que os jovens descubram o valor e a riqueza do sacramento do matrimônio. E, mais uma vez, o Papa vai dizer o seguinte: primeiramente, quem prepara os noivos, quem prepara os jovens para o matrimônio é a própria comunidade. A comunidade que é formada por famílias que são convidadas a dar o testemunho de uma vida matrimonial vivida com seriedade, com integridade, com fidelidade e verdadeiro amor. Então, a primeira preparação, a preparação, vamos dizer assim, remota, é esta que é realizada por toda a comunidade cristã que evangeliza e que dá testemunho da vivência do sacramento do matrimônio. E também é muito importante que esta preparação, ela também esteja em unidade com toda a caminhada da iniciação cristã. Então, de certa forma, todo o trabalho catequético, tudo aquilo que é vivenciado na iniciação cristã, isso também deve já ser um primeiro passo para que essa preparação do adolescente, do jovem, já possa acontecer em vista do sacramento do matrimônio, em vista da vocação para a vida familiar. Mas, claro, Francisco também vai insistir que é necessário um programa específico, uma verdadeira iniciação ao sacramento do matrimônio. E aí, então, o Papa vai dizer que esta preparação não é um cursinho qualquer, não basta fazer aí um momento qualquer de preparação dos noivos sem um envolvimento com aquele casal de noivos. O Papa insiste que essa preparação deve ser feita através de um acompanhamento rico de proximidade e de testemunho. E que aqueles, então, que vão oferecer esta iniciação ao matrimônio, que eles o façam de maneira atraente, cordial, acolhedora, apresentando aqueles elementos que são necessários para que o casal possa celebrar o seu matrimônio e também para que tenham as melhores disposições para iniciar com solidez a sua vida familiar. E assim, então, nessa preparação é muito importante que aconteça realmente o diálogo franco e sincero entre aqueles que são noivos, né, especialmente, e nessa preparação, então, para o matrimônio, esses casais que acompanham os noivos podem promover momentos especiais, incentivando-os para que esse diálogo seja já cultivado de um modo bastante intenso e profundo pelos noivos. E aí o Papa também vai dizer que essa preparação deve levar aquele casal à maturidade do amor, a realmente aprofundar o amor, vencer aquela ideia um pouco vaga, superficial do amor, e realmente o casal aprenda que existe uma verdadeira pedagogia do amor que marca a vida matrimonial. E aí o Papa ainda, nesse ponto, ele vai falar de um modo mais especial sobre a preparação da própria celebração do sacramento do matrimônio. Nós sabemos que esse é um grande desafio. Nós enfrentamos, na realidade, muitas situações em que os noivos procuram o sacramento do matrimônio meramente por uma questão social, pensando
só na festa, só nos enfeites, só nos penduricalhos, esquecendo-se do que é fundamental, do que é principal para a celebração do matrimônio. E o Papa Francisco, no número 212, eu queria até ler aqui para vocês o que ele diz sobre essa preparação da celebração. Ele diz assim: queridos noivos, tende a coragem de ser diferentes. Não os deixeis devorar pela sociedade do consumo e da aparência. O que importa é o amor que vos une, fortalecido e santificado pela graça. Vós sois capazes de optar por uma festa austera e simples, para colocar o amor acima de tudo. Então vejam, nesta palavra do Papa, ele realmente deixa muito claro que os noivos devem fazer essa opção por buscarem aquilo que é o fundamental. Não se deixarem tentar por essa cultura só do consumo, da aparência, em que a maior preocupação é somente com os elementos exteriores. E a preparação espiritual, ela acaba sendo deixada de lado. E quando isso acontece, o casal não celebra, não vivencia intensamente o seu próprio matrimônio. Então, isso é muito sério e nós precisamos ajudar os nossos noivos a fazerem esse processo para que eles, então, vivam profundamente a celebração do matrimônio, tomem consciência do peso do consentimento matrimonial, que é o principal da celebração do matrimônio, em que eles se oferecem um ao outro e fazem esse compromisso diante de Deus e da igreja, que aquele compromisso não é um compromisso momentâneo, com hora para terminar, com data de validade, mas é um compromisso por toda a vida e que somente poderá ser vivenciado com a força da oração. Se os casais não se empenham no cultivo de uma vida espiritual, realmente é muito difícil que consigam, que deem conta da missão da vida conjugal e familiar. E o Papa ainda nesse aspecto vai dizer que nós podemos aproveitar da celebração do matrimônio como um momento muito especial de evangelização para a nossa comunidade, especialmente para aqueles que nem sempre estão presentes na vida paroquial, na vida comunitária. Ótimo. Depois disso, né, depois de falar da preparação para o matrimônio, desse acompanhamento anterior à celebração, próximo ponto, o Papa vai tratar do acompanhamento nos primeiros anos da vida matrimonial. E o Papa começa recordando que muitos casais acabam desistindo do matrimônio, não conseguem levar à frente a sua vida conjugal, porque entendem o amor de um modo reduzido, pensando-o somente como mera atração ou como uma vaga afetividade. O amor, ele é muito mais. No matrimônio, o casal toma a livre decisão consciente de um amor para que se pertençam e se amem até o fim de suas vidas. Então é algo muito sério, muito profundo, que todos os nossos casais precisam ter sempre essa consciência. E o Papa também vai dizer que o amor não é algo pronto, acabado. O amor está sempre em construção. Ele usa uma expressão bonita, dizendo que o amor, ele é um caminho, e o amor também, ele é artesanal. Ele exige paciência para ser bem vivenciado. Então, não se pode cair na estagnação. É preciso, dentro da vida conjugal, marido e mulher saberem negociar, saberem conversar e não disputar. Então, marido e mulher
escolheram, optaram viver juntos por amor. Não são concorrentes, mas eles são grandes aliados, pessoas que optaram por viver na comunhão de vida e se entregarem mutuamente pelo bem, pela felicidade um do outro. E também o Papa vai lembrar que, infelizmente, na fase inicial do matrimônio, acabam acontecendo muitas rupturas, causadas muitas vezes por expectativas altas demais que são criadas, alimentadas sobre a vida conjugal. E aí, quando o casal se depara com a realidade, nem sempre consegue dar conta de manter a vida conjugal, de manter o compromisso do seu matrimônio. Depois disso, o Papa vai dizer também de alguns recursos dos quais nós podemos nos utilizar no acompanhamento dos casais novos, né, daqueles que iniciaram a sua vida matrimonial. Primeiro, ele reforça: é preciso que a comunidade continue dando acompanhamento a estes casais através do seu testemunho, através da presença e também através de grupos, através de momentos de oração, para que esses casais possam bem vivenciar esta fase inicial do matrimônio. Também ele vai falar sobre a importância da cultura do encontro. É importante que nós sejamos envolvidos na vida da nossa comunidade, com essa capacidade, né, de olhar, escutar, abraçar, silenciar, dialogar. Mesmo que, entre aspas, né, não possamos abraçar hoje pelo distanciamento que nos foi imposto pela pandemia, mas a nossa vida comunitária ela precisa ser marcada por essa cultura do encontro. Esses encontros precisam nos ajudar para que nós sejamos cada vez mais fortalecidos na nossa vida comunitária, para que isso também se reflita na vida conjugal, na vida daquele próprio casal. O Papa também vai dizer que os casais devem aprender a programar do tempo que eles partilham, ou seja, aquele tempo que o casal está junto, ele precisa ser bem aproveitado. Às vezes nós sabemos de realidades em que o pouco de tempo que o casal tem de convivência, ele acaba sendo usado de maneira que não favoreça a comunhão do casal. Então, o esposo chega do trabalho, a esposa também. Então, o momento em que eles poderiam curtir um ao outro, fica cada um para um lado, cada um assistindo o que quer, né? Na televisão, filme, série, sei lá o quê, ou até mesmo nas suas próprias redes sociais, e perdem essa oportunidade de uma convivência mais profunda com o próprio cônjuge. Então, o Papa alerta e chama atenção para a importância dessa programação do tempo partilhado. O casal também precisa aprender a celebrar a sua história, os seus momentos, para que a vida conjugal não caia numa mera rotina, mas eles consigam, de fato, fazer uma experiência rica de amor, de afeto, tendo esses momentos celebrativos que certamente auxiliam muito, fortalecem muito, enriquecem e muito a vida do próprio casal. Também, como uma maneira de ajudar esses casais, sobretudo na sua vida conjugal inicial, é um incentivo para a busca da vida de oração, para as celebrações dos sacramentos, para o envolvimento na comunidade, para que isso, então, seja um grande reforço, uma grande ajuda e auxílio para estes casais que estão no início da vida conjugal, da vida matrimonial. E o Papa, então, encerra este ponto falando que a nossa pastoral familiar precisa ser uma pastoral familiar em saída, uma pastoral missionária, que vá ao encontro das famílias e dos casais. E ele usa a seguinte expressão, muito interessante: a pastoral familiar não pode ser meramente uma fábrica de cursos. Às vezes, nós ficamos preocupados demais em fazer eventos, cursos e tanta coisa,
e acabamos não desenvolvendo essa missão fundamental, que é a de ir ao encontro das famílias, dos casais, especialmente desses que necessitam de um apoio, de uma ajuda especial por estarem iniciando a sua caminhada matrimonial. Depois disso, o Papa entra no próximo ponto, que é sobre iluminar crises, angústias e dificuldades. Nesse ponto, o Papa fala da importância para os casais mais vividos, né, aqueles que já têm um pouco mais de caminhada matrimonial, como que é importante caminharem na fidelidade da espera e da paciência. De fato, essa virtude ela é muito importante, né, para que os casais se mantenham firmes na sua vida conjugal. Saber esperar, saber vivenciar cada fase, cada momento, tendo também sempre essa atitude de paciência, um com o outro, né, e ambos com a própria história e a caminhada que estão fazendo. O Papa vai dizer que as crises enfrentadas na vida conjugal, na vida matrimonial, e aí não só estas crises, mas todo tipo de crise, precisa ser assumida por nós como uma oportunidade de crescimento, amadurecimento e crescimento. Quando o casal não vivencia, não assume a crise, ou seja, assumir a crise significa tratá-la, né, como uma realidade que precisa ser trabalhada pelo casal. Quando isso acontece, quando a crise existe e o casal faz de conta que ela não está ali, aquele casal vai se distanciando de uma tal forma que essa crise pode fazer com que aquele casal que escolheu entregar a vida um ao outro e se conhecerem cada vez melhor, se doarem mutuamente, este casal pode chegar a um momento, um ponto da sua relação em que eles começam a conviver com um estranho. Um vai se tornando estranho para o outro, tal a distância que uma crise pode gerar na vida de um casal. Então, para que uma crise seja superada, é necessário que haja, sim, o diálogo, que sejam criados espaços de comunicação, e ele usa a seguinte expressão: comunicação de coração a coração. Ou seja, não é uma mera briga ou discussão de relação, mas é realmente um enfrentamento maduro em que um abre o coração ao outro e com sinceridade, com desejo de preservarem o amor que sentem, serem capazes, então, de juntos enfrentarem a crise que acontece. O Papa, inclusive, vai dizer de alguns tipos de crises, né, que talvez sejam as mais recorrentes. Então, ele fala que existe ou pode acontecer a crise no início da vida matrimonial, a crise por conta da chegada dos filhos, a crise no processo de educação dos próprios filhos, a crise do chamado ninho vazio, quando os filhos então já partem, né, e dão rumo à sua própria vida, e também a crise da velhice. E aí, ao invés de nós realmente olharmos para a crise com um olhar meramente negativo, o Papa nos convida, então, a olhar a crise como oportunidade de amadurecer o próprio relacionamento. E ainda, o Papa cita outras crises que podem acontecer. Crises pessoais, econômicas, fruto do trabalho, crises afetivas, sociais, espirituais, crises que surgem por situações e circunstâncias inesperadas. E em todos os momentos, sobretudo quando a crise gera mágoa ou ressentimento, o perdão precisa ser praticado, vivenciado entre o casal. Existe, segundo o Papa, né, nós sabemos muito bem disso, uma tentação que é a de pôr fim ao matrimônio por pequenos motivos.
Então, se as crises, grandes ou pequenas, não são enfrentadas, ou se a crise não é assumida, mesmo que seja uma crise por um motivo não tão profundo assim, o que pode acontecer é se pensar que a melhor maneira, a maior solução seria findar aquela união. Então, o Papa ele vai dizer que não é bem assim, né? Não deveria funcionar assim. Ainda o Papa vai falar que existem situações em que alguns traumas podem marcar a vida do casal ou de um dos componentes do casal, né? Um dos cônjuges. E aí, em determinadas situações, é necessário um processo de cura e de reconciliação com a própria história, né? Há pessoas que enfrentaram traumas, têm determinadas inconsistências ou até mesmo uma certa imaturidade. Mas isso não precisa ser preservado em toda a vida conjugal. Isso pode, um ajudando o outro, fazer esse processo de superação e de cura das velhas feridas. Em seguida, o Papa trata da questão das rupturas e dos divórcios. Quando a separação acontece, porque em determinados momentos isso pode acontecer, o Papa vai dizer que em determinadas situações a separação é inevitável, mas ela é sempre um remédio extremo. Ou seja, existem situações que, para a proteção da própria vida, para que a pessoa não seja, de repente, violentada, agredida, tantos outros problemas também que podem vir de um relacionamento que não é equilibrado, às vezes a única saída, né, ou algo como que inevitável é a separação. Mas a separação deve ser considerada a última opção. Ela não pode ser como acontece hoje tantas vezes, em que a primeira opção para muitos casais é então separar. Diante de qualquer briguinha, qualquer problema, vamos então cada um seguir o seu próprio rumo. Então não deveria ser assim. Mas quando então acontece separação, a igreja, a comunidade e também a pastoral familiar, todos devem acompanhar e auxiliar essas pessoas nesse sofrimento, né? Nessa situação que é bastante complexa, difícil para muitas pessoas. Até mesmo quando acontece uma nova união, ou como chamamos a segunda união, essas pessoas devem também ser olhadas com caridade, serem acolhidas pela nossa igreja. Naquelas situações em que é possível, as pessoas devem ser ajudadas também a buscar o processo de nulidade matrimonial, que o Papa Francisco, com tantos esforços, tem feito facilitar, né, o tornar mais acessível este processo para que aquelas uniões que não foram vivenciadas de modo válido possam ser declaradas nulas e assim aqueles que passaram por isso têm a oportunidade de realmente celebrar o matrimônio. Também é muito importante ter uma atenção com os filhos destes casais que enfrentam a triste separação, a tristeza do divórcio. E uma tarefa de toda a pastoral, não só a pastoral familiar, mas a pastoral da igreja, é de realmente reforçar o amor, testemunhar mais e mais o amor e ajudar as famílias nos seus sofrimentos a curarem as feridas. Ainda o Papa nos elenca, nos apresenta algumas situações complexas. Primeiramente, os chamados matrimônios mistos. São aqueles entre uma pessoa católica e um outro cristão não católico. Também aqueles matrimônios em que há a disparidade de culto, ou seja, uma parte é católica e o outro é não católico, não cristão, né, e que frequenta, participa de uma outra igreja, uma outra denominação religiosa. Então, nesses casos,
do matrimônio com disparidade de cultos. Nas duas situações, né? Tanto o misto como o matrimônio com disparidade de culto, nós temos um desafio, sobretudo, para que o casal consiga integrar essa sua situação, essa sua realidade, mas também nós temos a questão dos próprios filhos. A educação religiosa dos filhos é também um grande desafio para estes casais. O Papa também vai falar sobre a importância de, no seio da família, haver o amor, o respeito, a devida acolhida às pessoas com tendência homossexual. Então, as famílias que enfrentam essa realidade devem fazê-lo com os olhos do amor, da misericórdia e da caridade. Mas, ao mesmo tempo que ele diz isso, o Papa também vai falar que é absurdo, não há fundamento para equiparar uniões homossexuais com o matrimônio, tá? Então, uma coisa é respeitar, acolher e amar as pessoas que têm a tendência homossexual. Outra coisa é querer equiparar uma união homossexual com o sacramento do matrimônio, com a missão da própria família. Então, o Papa também deixa isso bem claro. Fala também sobre a situação das famílias monoparentais, né? Que nós temos ou somente o pai ou somente a mãe cuidando dos filhos, zelando pela própria família. Então, também, nessas situações, é muito importante que haja um cuidado, né, pastoral, que haja um acompanhamento, uma ajuda a estas famílias. E no último ponto, já partindo então para o encerramento dessa nossa primeira parte, o Papa vai tratar do tema quando a morte crava o seu aguilhão, ou seja, aquelas situações que as famílias enfrentam com relação à perda de um ente querido. Então, a morte de um ente querido, ela exige, ela necessita de um apoio, de um acompanhamento para essa família. É um momento que a família está muito fragilizada. Então, a igreja precisa, de um modo muito especial, se fazer presente nessa situação. O Papa fala da dificuldade que homens e mulheres enfrentam quando passam pela viuvez, o desafio para esse casar, para essas pessoas, né, que veem, né, o cônjuge partir, e ainda fala sobre a dureza, sobre a crueldade até mesmo da dor, da perda de um filho, né, um pai e uma mãe que enfrentam a separação do seu próprio filho. Então o Papa realmente diz que essa é uma situação que nós não temos nem como classificar, tamanho sofrimento para as próprias famílias. E aí, o enfrentamento da perda de um ente querido deve, então, ser marcado pela própria paciência, reconhecendo que o próprio luto tem fases, tem momentos que deverão ser enfrentados, ser vivenciados. E o que nos consola, nos ilumina, é a nossa fé e esperança na ressurreição. É esse o diferencial de nós cristãos no enfrentamento da experiência da morte quando ela chega na nossa realidade familiar. O Papa também nos convida a rezar pelos entes queridos, pelos fiéis defuntos. É uma obra de misericórdia, mas é também uma maneira de nós sermos consolados, fortalecidos por esta oração, e também pedimos por aqueles que partiram. E ainda, ele encerra, então, este capítulo dizendo que a experiência da morte, pensar a morte, deve nos ensinar a viver melhor. Então, a morte nos ensina a viver. Pensar a morte, não como que adiantando um sofrimento, não assumindo-a com desespero, com tantos outros sentimentos que podem ser desfavoráveis, negativos. Mas a morte é uma realidade pela qual todos nós passaremos um dia. Então, pensar a morte deve nos fazer viver melhor a cada dia, realmente sabermos escolher o que é essencial, primordial,
para a nossa caminhada, para a nossa existência. E eu encerro, então, esta parte, esse primeiro momento, dizendo, né, especialmente aqui para os casais de pastoral familiar vão entender muito claramente isso que eu vou dizer. Que o Papa Francisco, então, nesse capítulo, mesmo que de um modo resumido, mas ao mesmo tempo muito, muito feliz, muito pé no chão, muito sabiamente, o Papa Francisco ele nos deixa orientações tanto para o setor pré-matrimonial, portanto, a preparação dos noivos para o sacramento do matrimônio, também indicações muito importantes para o setor pós-matrimonial, então, o acompanhamento das famílias, dos casais. Então, ele insiste na importância desse trabalho e também nos casos especiais. Então, todas essas situações mais difíceis, complexas, desafiantes, que nós somos convidados a assumir. E, mais uma vez, nós insistimos, não somente como pastoral familiar, mas como igreja, como comunidade cristã, como família de famílias que deve apoiar e dar a devida assistência para todas as famílias de nossa paróquia. E eu acredito que, mesmo com todas as limitações, dificuldades, desafios, mas eu penso que a nossa pastoral familiar, ela tem se aproximado, ou pelo menos tentado se aproximar dessas indicações do nosso querido Papa Francisco. A pastoral familiar não é, infelizmente, a solução para todos os problemas da família, mas, se bem vivenciada, se bem assumida, ela pode ser, sim, uma grande ajuda para os casais, para as famílias em geral, para todas as nossas comunidades paroquiais que têm a oportunidade de desenvolver esse trabalho tão intenso, tão bonito e, ao mesmo tempo, tão desafiante, sobretudo na nossa realidade. É isso. Muito obrigado, Padre Carlos, pela explanação desse capítulo 6, um capítulo muito bonito, né, que revela, como o senhor dizia, o coração de pastor do Papa, né, no realismo com que ele trata as situações, sem abrir mão de propor a beleza do matrimônio, do evangelho da família. Né? Então, vamos lá, vamos às perguntas. Eu já vi algumas por aqui e vou, então, transmiti-las ao senhor. A primeira pergunta é da Patrícia. A Patrícia, acho que ainda é a coordenadora da Pastoral Familiar em Caxambu. Né? Pelo menos era no meu tempo. E a Patrícia diz assim, quando o senhor falava da catequese da Pastoral Familiar, ela colocou lá a pergunta, como podemos fazer esta junção de pastoral familiar com catequese? Ok. A Patrícia também é da nossa equipe diocesana, porque além de coordenadora paroquial da Pastoral Familiar em Caxambu, ela também faz parte da equipe por ser representante da forania, né? Então, ela e o Joanito fazem parte da nossa equipe. Um abraço para vocês aí. E sobre essa questão, eu me lembro que até na semana passada também o Binho e a Sônia trataram disso, falando, né, sobre algo que já existe na nossa diocese, que é o projeto Catequese e Família de Mãos Dadas. Então, esse já é algo muito específico, prático, né, que a nossa diocese tem. É um trabalho que já existe há muito tempo, eu não me recordo desde quando, Padre, já existe 2004. esse... 2004, né? Então, 16 anos de caminhada desse projeto, então já é algo muito concreto para nós. Mas em cada realidade, essa interação e articulação, ela vai sendo construída com essa comunhão entre a própria pastoral familiar e a catequese, que vão entender que essa missão de anunciar o evangelho da família pertence a esses dois grupos, né? Essas duas atividades pastorais. Então, não é uma exclusividade da pastoral familiar, não é uma exclusividade da catequese, mas essa evangelização da família, ela precisa ser assumida como esse ponto comum
dessas duas atividades da nossa igreja. Então, é na base da comunhão, da partilha, da interação, na prática, é realizar momentos juntos, né? Momentos de parceria. Nós não teríamos, né, uma receita de bolo, um caminho pronto, mas em cada realidade paroquial, também no âmbito diocesano, nós temos, em tantos momentos, tendo essa possibilidade, né, de caminharmos aí na articulação entre pastoral familiar e pastoral catequética. A Belga Ferreira colocou aqui uma perguntona muito interessante, que eu confesso é uma pergunta minha também. E ela diz assim: padres, eu percebo que os casais em crise nem sempre buscam ajuda na pastoral familiar ou mesmo na igreja. Quando tomamos conhecimento, já não tem como fazer nada. Chegou a separação. E já ouvi pessoas dizerem que não foram procuradas pela igreja para oferecer ajuda. Onde está a falha? A igreja pode interferir? A Belga nos coloca uma situação muito, muito complicada, de fato. Eu não sei se eu vou piorar a situação, mas eu me lembrava, quando preparava esse momento aqui juntos de partilha, um padre psicólogo, uma vez dando uma formação em um curso de que eu participei, ele contou a seguinte historinha, que eu acredito que possa ilustrar essa realidade de que a Belga falou na pergunta dela. Ele dizia o seguinte, que uma pessoa estava observando ao longe, num terreno, num espaço não muito distante da sua casa, e sabia que lá nesse terreno havia um grande buraco, um buraco até muito fundo. E aí essa pessoa, observando essa paisagem, percebeu que uma pessoa, um homem que estava por ali andando, de repente essa pessoa cai nesse buraco. E aí quem viu, essa pessoa que identificou esse acidente, quis então, de toda maneira, prestar um auxílio para aquele que havia caído. E então ele, sabendo que aquele buraco era um tanto quanto fundo, ele foi e conseguiu uma corda. Então chegou lá junto daquele buraco, jogou uma corda para que aquela pessoa pudesse então subir. A pessoa começou a subir pela corda, de repente subiu apenas um pouquinho e acabou soltando da corda e caindo novamente naquele fundo do poço. Aí aquele que estava ajudando falou, nossa, como que eu posso fazer então para ajudar essa pessoa? Aí ele foi e buscou uma escada. Colocou uma escada lá nesse poço, nesse buraco, e ficou chamando a pessoa então para subir. Aquele homem que tinha caído começou a subir, foi subindo alguns degraus e de repente ele acabou caindo novamente lá no fundo. Aí ele falou, nossa, eu vou ter que ir lá buscar essa pessoa então. Então, com aquela mesma escada, ele então desceu até o fundo do poço e colocou a pessoa nos seus ombros. E quando ele começou a subir, ele estava então para sair do poço, aquela pessoa simplesmente soltou as mãos e caiu novamente lá no fundo. E aí, esse que estava ajudando, mas como assim? O que é isso? Você não quer me ajuda? Você não quer sair do poço? Ele realmente falou, realmente, quem disse que eu quero sair daqui? E aí, então, aquela pessoa que tinha enfrentado aquela situação, realmente não estava enfrentando aquela situação de estar ali caída no buraco, né, no fundo do poço, ela não desejava nenhum tipo de ajuda. Ela estava tão certa, né, de que o seu lugar era aquele fundo de poço, que realmente ela não aceitou nenhum tipo de ajuda. Então, eu acredito que uma situação que, infelizmente, nós enfrentamos
é de pessoas que não querem ser ajudadas. E aí, você realmente obrigar, né? Você, como ela disse, né? Você interferir na vida daquele casal é realmente algo muito complicado. Esses tempos eu acabei enfrentando isso. Um casal conhecido meu, né? De certa forma, temos uma certa amizade, vamos dizer assim, uma proximidade. Fiquei sabendo por outrem que estavam numa crise matrimonial. Na verdade, fiquei sabendo que eles já tinham se separado. E aí, quando fui me dispor para algum tipo de conversa, na verdade, a situação já estava toda resolvida e assim, realmente não houve nenhuma abertura para que algum tipo de ajuda pudesse acontecer. E olha que, antes de mim, muita gente, muitos outros amigos do casal tentaram também oferecer algum auxílio. Então, de fato, em muitas situações, as crises são enfrentadas sem a busca de qualquer tipo de ajuda. Aí nós nos vemos de mãos atadas, nós nos vemos numa situação que é realmente complicado nós mudarmos, interferirmos. Agora, por outro lado, nós precisamos também ter essa capacidade de auxiliar. Eu vejo que nem sempre nós temos disposição, às vezes até de tempo, mas nem sempre nós temos o devido preparo para lidar com essas situações. Nós temos muitos membros, né, da nossa pastoral familiar, de grupos, que têm muita boa vontade, mas que nem sempre têm todo o jeito para, de fato, ajudar um casal que enfrenta a crise. Então, da nossa parte, nós precisamos realmente aprimorar o nosso trabalho enquanto setor patrimonial, enquanto casos especiais, mas extrapolando, né, o nível só da ação da pastoral familiar, nós precisamos também, enquanto igreja, sermos de fato mais compassivos, mais empáticos, né? Temos falado tanto isso, né? A gente diz tanto disso atualmente, sermos mais próximos, de tal modo que talvez a gente consiga oferecer algum tipo de ajuda antes que o caldo já tenha entornado todo, né? Como nós dizemos. Então, realmente é algo bastante complexo e desafiante, e a Belka, né, tem razão, né, ao fazer a afirmação que ela faz, e é uma pergunta que nós precisamos, em tantos momentos, enfrentar, né, nos deparar com essa situação. Eu já enfrentei algumas situações em que eu tive que dizer à pessoa que me procurava o seguinte: olha, eu não posso ir lá na casa do casal e dizer para ele, ouvir dizer que vocês estão em crise, né? Eles vão dizer assim: padre, mas agora são as fofocas da cidade que guiam o seu agir pastoral, né? Mas eu acho que aqui falta aquilo que você dizia e que o Papa diz no início do capítulo. O cuidado pastoral da família deve ser de toda a comunidade, né? A própria família dos cônjuges pode ajudar e muitas vezes atrapalha ao invés de ajudar, né? Entram naquilo que o Papa também diz, não pode ser competição, discussão, né? Às vezes as famílias entram como torcida de cada um dos times. E isso é horrível. Isso não ajuda a resolver o problema. A família tem que entrar como suporte para o diálogo. E, às vezes, como ponte para esse diálogo com o padre. Eu não posso chegar lá e dizer, olha, vocês estão em crise. Mas a família que está por dentro da crise, os amigos que estão sabendo da crise por eles mesmos, os vizinhos que às vezes assistem algum momento mais agudo de crise, esses podem chegar lá e dizer, olha, procura o padre, vai lá conversar com ele, se não querem ir os dois, vai você, né?
às vezes falta-nos essa ponte, que é a ponte da comunidade, da comunidade que se sente toda ela responsável pelo cuidado da família. Eu não sei se você quer completar alguma coisa. E aí, Padre Jean, realmente o senhor toca num ponto que, infelizmente, hoje, eu penso que há casais, né, ou há cônjuges, que até buscam algum tipo de ajuda, mas buscam ajuda no lugar errado. Tem esposos ou esposas que vão querer, né, se lamentar da sua crise matrimonial na mesa de bar, né? Ou num outro momento informal, ou com pessoas que não estão marcadas pelos valores cristãos, pela consciência da importância do sacramento do matrimônio. E aí são pessoas que vão realmente incentivar para que aquela que deveria ser a última alternativa, né, o remédio extremo, como diz o Papa, seja a primeira opção. Né? Então, não, minha filha, separa, né? A fila anda, você merece coisa melhor. E tanta coisa desse gênero, a gente infelizmente acaba escutando e sabendo, né, de pessoas que infelizmente realizam esse desserviço à família e ao matrimônio. Né? Não ajudam, mas pelo contrário, podem agravar ainda mais a situação de crise que determinados casais enfrentam. Olha, o Wilson Ribeiro, ele pergunta: sinto nossa igreja ainda muito tímida no enfrentamento de vários desafios na vida familiar. O que o senhor acha? Mormente nos casos especiais. Eu acho, Wilson, que você tem toda a razão. Infelizmente, é a nossa realidade. Mas eu penso que é muito importante nós considerarmos que nós também estamos vivendo um tempo e uma sociedade em que as mudanças aconteceram de um modo muito acelerado. Nós, como dizem os documentos da igreja, nós não estamos numa época de mudança, mas é uma mudança de época. Então, não somente a pastoral familiar e os casos especiais, mas muitas questões para a nossa igreja ou são ainda um tabu, ou ainda nós não conseguimos nos preparar devidamente para encará-las, para enfrentá-las com mais ousadia e coragem. Então, realmente você tem razão de que nós somos tímidos, mas ao mesmo tempo vamos pensar que esse momento é complexo, é desafiante, e a nossa igreja, ela é muito sábia. Ela não age no imediatismo, não vai na onda do momento. Mas é preciso muito discernimento para que as orientações sejam feitas com profunda comunhão com o próprio Evangelho, com aquilo que nos ensina a nossa igreja. Olha, o Adilson Chaves, que é da equipe diocesana, né? Ele pergunta aqui: qual a diferença entre disparidade de culto e matrimônio misto? Vamos lá, vamos reforçar essa questão aí, Adilson. É interessante, né? Que às vezes, de fato, a gente não tem essa consciência. O matrimônio misto é aquele que acontece entre dois cristãos, ou seja, dois batizados, duas pessoas que assumiram a fé em Cristo, só que uma parte é católica e a outra parte é não católica. Então, um evangélico, um protestante, batista, etc. Tá? Então, esse é o matrimônio misto, ou matrimônio de mista religião, né? Que as pessoas se casam tendo o batismo e a fé em Cristo como um ponto comum entre eles. O matrimônio, o casamento com disparidade de culto, é aquele que acontece entre um cristão católico com alguém que não é cristão, ou seja,
um judeu, um budista, um hinduísta, e, né, e alguém que faça parte aí de uma outra vivência religiosa. Então, essa é a diferença. Lembrar que na disparidade de culto significa que se cultuam deuses diferentes, né? Na mista religião, cultua-se o mesmo Deus, mas em religiões, em comunidades distintas, né? Exatamente. Olha, Padre Carlos, a Nilza Alves pergunta: a pastoral familiar é muito importante na vida das pessoas. Padre, como fazer para que os casais sigam nessa caminhada? Muitos casais, infelizmente, estão cada vez mais distantes dessa realidade, o que é muito triste, pois a igreja seria um suporte desses casais. Completando a pergunta dela, o Papa diz nesse capítulo, né, que hoje muitos casais não estão dispostos a participar de grupos, de encontros, de reuniões, né? Como fazer atrair os casais para a pastoral familiar? Realmente é uma situação, né, extremamente difícil, complexa, isso é inegável, ela tem toda a razão. Eu creio que a alternativa, e é o que de fato o Papa propõe, é que nós sejamos uma pastoral familiar e também uma igreja em saída, em que nós vamos também nos preocupar não somente com a quantidade. Eu penso que numa visão, né, muito proselitista de querer só número de pessoas para os nossos grupos, eventos, celebrações, a gente acaba caindo nessa preocupação gerada com a quantidade. E vejam que em determinados momentos, né, eventos da vida comunitária, a gente acaba, às vezes, manifestando tristeza por aqueles que não vieram. Então, a gente promove lá o momento e a gente normalmente se lamenta porque fulano veio, ciclano veio, aquele casal não apareceu. E aí nós acabamos dando muito valor a quem faltou e acabamos não dando também o devido valor a quem está. Então, o nosso cuidado pastoral é com aquele que está desgarrado, está afastado e precisa ser trazido ao seio da comunidade, obviamente, mas eu acredito que nessa perspectiva de uma pastoral, de uma igreja em saída, nós precisamos acolher e valorizar cada pessoa, cada família, e mesmo que a gente não consiga atingir todas ou as tantas quantas forem necessárias, que a gente realize de um modo intenso, profundo, o trabalho com aqueles que vêm até nós e com aqueles que nós damos conta também de ir ao encontro, né? Nessa saída missionária, nessa capacidade de atrair, porque é pelo testemunho, é pela atração do amor que nós vamos trazer as pessoas a Cristo, a igreja e a pastoral familiar também. Às vezes nós fazemos pastoral de reunião, né? Pastoral de reunião, nem nós estaríamos dispostos a participar, né? Então, se a gente fizer, se a gente aprender isso que o Papa Francisco chama de pastoral em saída, igreja em saída, com certeza nós vamos atrair por essa mudança de método, né? O que o povo não aguenta mais é pastoral de reunião. Quando for pastoral em saída, nós vamos ver como é que vão encher as nossas pastorais. Nesse sentido, Padre Carlos, o Pedro fez aqui um comentário que eu acho que vale a pena comentar o comentário dele. Ele diz assim: não estamos acostumados com a pedagogia do acompanhamento, a lógica do cada um por si,
e do não se mete a colher ainda povoa nossas consciências e ações. É uma questão de educação da vivência da fé. Eu diria aqui, provocando Pedro. Então, é uma questão de catequese, né? Ainda não nos vemos como comunidade que partilha a vida e a fé. Com certeza. E aí eu queria resgatar duas falas, né, que o Papa Francisco coloca nesse capítulo. Primeiro, quando ele diz daquela consciência que muitos casais acabam alimentando, de que o casamento ou o amor é algo já acabado. Então, tá pronto, não pode ser melhor do que aquilo, não pode crescer, né? Piorar até pode, mas melhorar, não. Então tem pessoas que infelizmente, têm essa visão muito fechada, muito quadrada, né? Diante da questão do próprio amor, própria vida conjugal. E, por outro lado, também não entendem que o amor ele precisa ser um processo que é até mesmo um processo artesanal. É bonito, né, o Papa dizer isso, que o amor ele é construído, ele é um caminho que o casal faz, e isso não é a toque de caixa, isso não é de modo instantâneo, não é miojo que nós fazemos instantaneamente, não é comida de micro-ondas, mas é um processo que exige paciência e que às vezes vai precisar de outras mãos para que o trabalho seja devidamente, né, realizado, para que o amor chegue à sua maturidade. E claro, o que o Pedro menciona sobre a própria vida de fé, isso na vida conjugal, na vida matrimonial, é muito profundo também. Há pessoas que na vida conjugal não aceitam de fato que ninguém meta a colher, ou seja, que ninguém que está de fora, que enxerga a realidade de outra maneira, ofereça algum tipo de ajuda. Então, esse fechamento, infelizmente, existe, essa falta de consciência de que nós estamos num processo e que num processo nós podemos e devemos contar com a ajuda de outras pessoas, com gente que pode nos enriquecer com o seu testemunho, com as suas próprias experiências de vida. A Ivanísia diz, também é um comentário, eu acho que deveria haver mais comunhão entre as pastorais afins. Assim, um trabalho em conjunto é mais produtivo. Com certeza. Aqui nós poderíamos até citar, né, Padre Jean, o nosso desejo de que realmente aconteça o setor família. É um grande sonho, né? Desde a última assembleia de pastoral na nossa diocese, e de fato nós precisamos fazer isso. Então, o primeiro passo é nós pensarmos juntos isso, como implementar o setor família na nossa própria diocese, para que cada pastoral, movimento, não fique numa disputa, né, numa vivência proselitista, querendo atrair só para o seu movimento pastoral, e aí nós não conseguimos atingir mais e mais famílias e não evangelizarmos a família como deveríamos. E claro, isso que a Ivanísia fala transcende, né, o mundo da família, mas é uma realidade, né, uma necessidade para toda a nossa pastoral, em que nós precisamos também da conversão missionária, nos tornarmos a igreja em saída, da cultura do encontro, da comunhão, da articulação. São realmente desafios que continuam muito proeminentes na nossa realidade. No sentido desse seu primeiro desafio que você apontou, do setor família, agora o Pedro faz uma pergunta, faz até duas de uma vez. Ele diz assim, muitos movimentos de casais se tornam grupos hermeticamente fechados, inclusive a outras configurações familiares.
Seria preciso uma conversão pastoral nesse sentido? Como podemos romper com essa lógica que não atrai a Cristo, mas dispersa? Exatamente. Realmente, essa conversão pastoral, ela é extremamente necessária. O Papa Francisco, em todos os momentos, insiste nessas atitudes que nós precisamos ter de abertura, de acolhida, de misericórdia. Caso contrário, nós vamos realmente só alimentar a vivência dentro deste ou daquele grupo, vamos ficar cada vez mais fechados, e aí aquilo que era vivenciado no tempo de Jesus pode acontecer entre nós, né? Havia lá o grupo separado, que eram os fariseus. Às vezes, nós corremos o risco em tantas instâncias, né, ou dinâmicas pastorais, movimentos, de termos também como que o surgimento de um grupo farisaico, assim, né, que se sente perfeito, acabado e, de fato, fechado, né, para toda e qualquer realidade que seja distinta. E aí, a segunda parte, né, da questão, né, que o Pedro apresenta, eu acredito que nós só vamos inverter essa lógica se a gente até retomar a própria alegria do Evangelho, né, que tivemos a oportunidade de trabalhar em outra série de lives, né, com o senhor Padinha. E, claro, a própria essência da nossa fé, que está no fato de que, em muitos momentos, nós participamos de um movimento, de uma pastoral, fazemos, né, algum evento, alguma coisa, em que a nossa relação ela é somente com aquela estrutura, não é com Cristo. E aí está o problema. Se eu fiz a minha experiência com um grupo, com uma pastoral, com um movimento, e não entendi que esse grupo pastoral, movimento, são um meio para que eu reforce, aprofunde o meu encontro com Jesus, o resultado, a postura, a consequência vai ser essa. De ao invés de atrair, eu vou dispersar. Porque se não é o amor a Cristo, se não é a minha experiência com Jesus que ocupa o centro, se eu estou colocando a estrutura, a participação neste ou naquele movimento pastoral como fundamental, se eu vivo só em função disso, eu vou estar muito mais preso às normas, regras, aquilo que é só do pragmático, né, da ação daquele grupo, e não vou, de fato, atrair ninguém. Eu vou muito mais afastar, dispersar, e menos pessoas vão querer fazer o caminho com a gente. É preciso arriar as bandeiras, né? Às vezes nós vivemos uma pastoral muito de bandeiras içadas. Não, é a minha pastoral, é o meu movimento, é esse grupo. E no cristianismo só existe uma bandeira, que é a cruz de Cristo. Né? Ele é a única bandeira. E é a única bandeira que todo mundo tem que levantar. Porque quando ela for levantada da terra, atrairá todos a mim. Né? Então, nós precisávamos arriar as nossas bandeiras e erguer a cruz de Cristo, o seu mistério pascal. Não é à toa que a missa dominical não é de ninguém. Né? E não pode ser de ninguém. Né? A missa dominical é o hasteamento da cruz de Cristo como bandeira salvífica para todos nós. Né? Desculpa a empolgação. Mais uma pergunta aqui da Adriana Silvério. A Adriana diz assim: muitas vezes nos assustamos quando um casal extremamente participante da vida da igreja se mostra um casal comprometido com o sacramento e, de repente, recebemos a notícia de que se separaram. A que se deve isso? Trataram os problemas corriqueiros com indiferença?
nós teríamos talvez várias situações, né? Temos aqueles casais que, infelizmente, vivenciam um matrimônio só de fachada, só para a sociedade ver. Então, um casal que fica só na aparência. Então, como ela disse, externamente parece tudo maravilhoso, tudo perfeito, né? Então, nós temos isso. Temos aqueles casais, e nessa situação, são casais que talvez já enfrentem crises, já estejam passando por crises, mas não assumiram as crises, não trabalharam, não estão trabalhando, né? Ou não souberam lidar com a própria crise. Que aí realmente, mesmo que esse casal possa parecer com tudo tranquilo, não vai ter uma estrutura, muitas vezes, para enfrentar o problema, a dificuldade. Né? E, às vezes, também, né, existem outras situações em que, de fato, o casal vivia bem, tinha uma boa caminhada, né? O que eles eram externamente correspondia ao que eles viviam dentro de casa, mas, de repente, veio um problema muito grave, muito sério, muito profundo, que os levou a essa decisão. E, de repente, a gente não saiba, né? E, de repente, a gente não teve condições de devidamente auxiliar. Ou o casal que, nessa fase da crise, como nós dissemos antes, acabaram optando, às vezes de um modo prematuro e imediatista, por simplesmente enfrentarem, né, ou assumirem a própria separação como única alternativa. Até onde eu vejo aqui, não temos mais perguntas. Ok. Mas eu queria fazer duas. Ai, ai, ai. Uma delas não é bem uma pergunta. Eu queria fazer um alerta. Né? Eu li há poucos dias um post numa rede social e concordei com o que eu li. E hoje, relendo esse capítulo, eu encontrei aquilo que eu li na fala do Papa Francisco. E fiquei muito feliz. E é logo no começo do capítulo, no número 201, o Papa fala de anúncio e denúncia. Né? Anunciar o evangelho da família e denunciar o contra-evangelho da família. Né? E aí o Papa diz que anunciar o evangelho da família é também denunciar o espaço excessivo dado à lógica do mercado que impede uma vida familiar autêntica. Às vezes a gente lê isso e diz que bonito, mas nem sabe o que é isso. Especialmente no Brasil. Porque no Brasil existe um discurso terrível, que é o discurso da defesa da família tradicional. Né? Que família tradicional? Aquela que o marido pode trair, mas a mulher não pode? Aquela que o marido pode violentar a mulher, agredi-la? Aquela que a família pode ter escravos? Essa é a família tradicional brasileira. É essa que nós queremos defender, né? E não se percebe... e nessa bandeira da família tradicional brasileira, existe uma bandeira hasteada em todo o tempo, que é a bandeira contra o aborto. E ser a favor da família significa ser contra o aborto. O que é uma verdade, não é mentira. Mas não é só isso. Essa é a minha questão. Quando o Papa diz aqui que anunciar o evangelho da família é denunciar o espaço excessivo dado à lógica do mercado, ele está dizendo que ser a favor da família é denunciar o aumento da pobreza, o aumento da miséria no nosso país. Né? Esse mês nós chegamos a 14 milhões de miseráveis no Brasil. E o que é miserável? É quem não tem R$1 para viver por dia. Você viveria com R$1 por dia?
ou seja, R$ 30 por mês, né? São mais de 14 milhões no Brasil. E esses 14 milhões não são entes que caíram do céu e estão vivendo na miséria. São membros de uma família. São esteios de uma família. Então é preciso denunciar isso em nome da defesa da família. Não é só contra o aborto. Não é só a defesa da vida. E essa é legítima e verdadeira. Mas é preciso denunciar o aumento da pobreza, da miséria. É preciso denunciar o sucateamento da previdência social. Porque as nossas famílias idosas, sem uma aposentadoria digna, elas nunca vão conseguir esse ideal de vida em família, porque vão viver uma constante crise de sobrevivência. A gente precisa enxergar isso. E isso me esquenta muito o rim, né? E a gente precisa enxergar essas realidades. Defender a família significa esvaziar, significa denunciar o esvaziamento do orçamento da educação que o nosso governo está querendo fazer agora. É em nome da família que nós temos que nos posicionar contra isso, né? Imaginem você se a educação do seu filho fosse só agora essa educação remota que nós estamos vivendo no tempo da pandemia. Quantas famílias não entraram em crise por causa disso? Porque não sabem mais educar seus filhos, não sabem, às vezes, lidar com os mecanismos digitais e assim por diante. Então, eu acho que nós temos que ter uma atenção tremenda para essa questão. A idolatria do mercado é um fator destrutivo da família. E é a idolatria do mercado que faz com que a gente despreze a vida não nascida, porque ela ainda não produz valor para o mercado, e no outro extremo, despreze a vida idosa, porque ela já não produz valor mais para o mercado. Eu acho que aqui existe uma questão, é o número 201 da Amores Letícia, que precisa ser muito meditado, refletido e pautado nas nossas conversas. Por isso, uma das minhas perguntas era pautar essa questão da idolatria do mercado. Não sei se o Padre Carlos quer comentar. É só dizer que a bandeira da pastoral familiar, ela é a bandeira da vida. Então, não é simplesmente não ao aborto, não é só pensar nessa questão que é de fato grave, né? Nós estamos, inclusive, na Semana Nacional da Vida. Então, nessa luta contra a prática do aborto, a defesa do nascituro, mas dizer não ao aborto e dizer sim à vida com dignidade. E aí, Padre Jean, tudo que o senhor colocou, né, desses elementos que são essenciais para a vida digna, nós devemos realmente lutar por isso. E não só a pastoral familiar, mas toda a nossa igreja precisa realmente de um trabalho, de uma mobilização para que nós superemos essa realidade tão grave, tão triste que nós estamos enfrentando. E aí nós estamos num momento em que muitos, movidos por essa ideologia do mercado, para se sustentarem no poder, estão se aproximando virtualmente ou presencialmente de nossas famílias, pensando no dia 15 de novembro. E a mudança que nós desejamos para o país como um todo, na verdade, ela começa em cada realidade dos nossos municípios, não é? Então, essa consciência que nós precisamos, né, em termos políticos, ela precisa ser muito bem trabalhada para que a gente não simplesmente dê continuidade a esse processo tão complicado que nós estamos vivenciando de sucateamento da democracia, esquecimento
do processo democrático e simplesmente de agravamento das tantas desigualdades sociais que nós já enfrentamos. E aí, mais uma vez, anunciar esse evangelho da família e fazer essa denúncia no sentido de uma transformação da sociedade é missão de todos os discípulos missionários de Jesus Cristo. Então, está aí um bom critério de avaliação dos candidatos em que nós temos que lutar. Quais são as políticas públicas para a família, para manter a agremiação familiar unida que os candidatos nos apontam, né? Às vezes eles estão perdidos em tantas ideias e ideias mirabolantes, mas não fazem o básico, né? Que é manter o trabalho, manter uma política de agricultura familiar que mantenha agregada a família, né? Como eu disse, Padre Carlos, eu queria fazer só completando, o senhor acabou de falar, Padre. E aí nós temos que pensar o seguinte: se nós desejamos essa transformação, porque às vezes a coisa parece muito distante de nós, né? Mas como que na prática, né, eu vivencio isso? Quem é aquele político que está realmente preocupado com o bem da família? Não é aquele que veio me oferecer um saco de cimento para eu acabar a reforma da minha casa. Não é esse que veio comprando o meu voto e se fazendo, né, próximo, ou dizendo que vai me garantir um emprego ou que vai me favorecer de alguma forma. Mas realmente serão bons políticos que vão fazer o bem para toda a comunidade, para todas as famílias, aqueles que realmente estiverem preocupados com a melhoria e com a implementação de políticas públicas que favoreçam todas as famílias e não somente a minha família, pensando de modo egoístico, não é? Bom, eu queria aproveitar esse momento, Padre Carlos, para a gente encerrar a nossa conversa, e então fazer-lhe a minha pergunta. Aqui, como representante, vamos dizer assim, da igreja, nesse sentido amplo, né? Não só da catequese, não só da coordenação de pastoral, mas de toda a comunidade eclesial da nossa diocese especificamente, eu queria perguntar ao Padre Carlos, assessor diocesano da Pastoral Familiar, duas coisas que, na verdade, eu acho que são uma. Quais são as grandes dificuldades hoje da Pastoral Familiar na nossa realidade? E como é que nós, igreja, né, como é que nós, cristãos padres, cristãos leigos e todos os cristãos, podemos ajudar a pastoral familiar na sua missão diante dessas dificuldades? Ok. Eu diria que, certamente, a primeira dificuldade, que infelizmente acho que não é só da pastoral familiar, mas é a dificuldade de nós termos pessoas que sejam disponíveis e comprometidas com a causa, de um modo particular, da evangelização das famílias. Então, é realmente o grande desafio nós termos casais e famílias que tenham essa disponibilidade para assumir a missão de uma pastoral em especial que é tão exigente e tão complexa. Então, essa falta de agentes compromissados e que queiram fazer um processo de formação, de aprofundamento da missão, é realmente um grande desafio. Talvez o maior que a gente enfrente. Um outro desafio, eu acredito que seja o desafio de um trabalho, né, que seja articulado, um trabalho que seja em comunhão. O senhor sabe muito bem disso, que na nossa realidade diocesana,
é muito complicado que as paróquias assumam juntas determinados projetos, processos. Às vezes, a gente tem um trabalho, né, um certo esforço e empenho de oferecer propostas e que simplesmente são tratadas, né, com indiferença, não são valorizadas. Então, aquilo que a minha paróquia faz é melhor do que essa proposta, aqui vai ser desse jeito. A equipe diocesana pode estar fazendo essa proposta, mas aqui o nosso esquema é outro. Então, esse desafio aí da vivência dessa articulação, dessa comunhão, em termos de pastoral familiar. E ainda no âmbito da pastoral familiar, nós ainda temos, infelizmente, muitas situações em que o grupo se entende como pastoral familiar nesse propósito de simplesmente realizar cursos, encontros, fazer, e não ser uma instância que evangeliza a família e que dá testemunho do valor e da alegria, do amor vivenciado no matrimônio. Então, nós temos, infelizmente, muitas atitudes de fechamento, certas propostas que são, às vezes, um pouco mais ousadas ou avançadas, muitas vezes não são acolhidas por quem está inserido, está envolvido no trabalho e na missão da pastoral familiar. Eu diria que, pelo menos, creio que esses sejam talvez os mais graves, né? Pelo menos na minha visão. Muito bem. Padre Carlos, antes de lhe agradecer, eu queria aqui fazer uma propaganda, né? Todo mundo já sabe, mas eu não posso deixar de lembrar que a nossa live tem uma parceria com o Gustavo. Então, se você precisa de uma arte digital ou impressa, desenvolvida com bom gosto e profissionalismo, pede para o Gustavo. O Gustavo é que faz todas as nossas artes de divulgação da nossa live sobre a mesa toda quinta-feira. Então tá aí o e-mail do Gustavo, olha, gustavo@opçãoartesgráficas, sem cedilha, sem tio e sem acento, .net.br. Se você quer conhecer o portfólio do Gustavo, os trabalhos que ele já fez, tem aí o site dele, ó, pedeprogustavo.com.br. Vale a pena. Só pela arte que ele faz para a divulgação da nossa live, você já percebe que é coisa de qualidade, com qualidade de comunicação, com qualidade de designer, com beleza. Então, se você precisa de algum serviço digital ou mesmo impresso, pede para o Gustavo. Outra coisa que eu preciso dizer antes da gente terminar é que essa live fica disponível aqui no meu perfil do Facebook e você pode compartilhar. Eu vi que mais de 10 pessoas compartilharam a nossa live ao vivo. Mas mesmo depois que ela acabar, ela fica na galeria de vídeo e você pode compartilhá-la outro dia, outra hora, e outras pessoas talvez sejam alcançadas por esse evangelho da família. A partir de amanhã, ela está disponível também no YouTube. É só procurar lá no YouTube Paróquia de Careaçu e você vai encontrar todas as nossas lives já realizadas, inclusive a de hoje, que estará lá a partir de amanhã. Por que é bom a gente saber que está no YouTube? Porque se você entra lá na live do YouTube, copia o link, você consegue compartilhá-la em outras redes sociais, até mesmo colocar no grupo do WhatsApp, enviar para alguns casais pelo WhatsApp, e é assim uma forma de você espalhar o evangelho da família em todos os campos. Por fim, eu quero lembrá-los, como faço toda quinta-feira, que tem roteiro de celebração do Dia do Senhor em família para o próximo domingo.
nem todos ainda podemos ir à missa, muitos que pertencem ao grupo de risco não devem ainda ir à missa. Então, é muito importante que a família, essa igreja doméstica, celebre o dia do Senhor em família. E mesmo que a gente vá à missa, não tem problema nenhum a gente encontrar um outro momento no dia para promover a oração em família. O Papa fala disso, o Padre Carlos falou disso nesse capítulo de hoje. O momento de oração familiar e a presença da palavra por meio de uma leitura orante e eclesial, diz o Papa, da palavra de Deus em família. Essa é a proposta do Dia do Senhor em família. Se você não recebe aí pelo WhatsApp ou aqui no Facebook o roteiro de cada domingo, a partir de sexta-feira, a partir de amanhã, entre lá no blog O Dia do Senhor em Família.blogspot.com e você vai encontrar lá o roteiro. Pedro, faz o favor, coloca para mim aí nos comentários o link do blog O Dia do Senhor em Família.blogspot.com, porque aí quem quiser vai poder clicar aí no comentário e já vai direto lá para o blog, onde a partir de amanhã você encontrará o roteiro do próximo domingo. Padre Carlos, mais uma vez, um arraso. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu ministério na assessoria diocesana da Pastoral Familiar, obrigado por nos ajudar tão bem nessa noite de aprofundamento. E agradecendo o Padre Carlos, eu agradeço também a cada um de vocês que ficou conosco nessa mais de 1h40 aqui de conversa, de bate-papo, de aprofundamento dessa maravilha que é a Amoris Laetitia. Nós continuamos na próxima quinta-feira. Adriana, sou eu que agradeço pela oportunidade. É sempre muito bom estarmos aqui com tanta gente, né, interagindo. Nós chegamos em momentos até com 100 pessoas, né? Então, a gente quer agradecer a participação de todos. E eu gostaria, de um modo especial, de agradecer o senhor também por essa iniciativa que tem sido muito válida para a nossa pastoral familiar, mas não só, para a nossa igreja diocesana e para todos aqueles que nos acompanham. Então, nosso muito obrigado por essa tão qualificada formação, por esse aprofundamento que o senhor tem nos permitido realizar através dessas lives que o senhor tem realizado. E que bom que este documento, essa exortação tão importante, tão especial, sobretudo para nós da Pastoral Familiar, foi então escolhida, né, pelo senhor para ser trabalhada aqui nesse espaço de partilha e de formação. Então, muito obrigado também. Deus continue abençoando sempre o ministério do senhor, o iluminando, para que a sua sabedoria, a sua capacidade sejam sempre colocadas a serviço do povo de Deus, especialmente da nossa diocese. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado. E nós hoje, então, encerramos invocando a intercessão de Santa Teresinha, né? A santa de hoje, a santa de uma família santa, né? Filha de pais santos e, com certeza, irmã de irmãs santas e assim por diante. Então, Padre Carlos, eu peço que o senhor nos dê a bênção, reze conosco, implorando a bênção por intercessão de Santa Teresinha no final dessa nossa live de hoje. Que Santa Teresinha possa interceder pelas nossas famílias, para que nos santifiquemos e que, sobretudo, aprendamos com ela a fazermos pequenas coisas com grande amor, a santificar a nossa vida familiar no dia a dia, os pequenos gestos de cuidado e de amor que realizamos uns com os outros. Supliquemos que, pela intercessão dela, todas as nossas famílias sejam amparadas,
protegidas e abençoadas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, desça sobre todos vós e vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Amém. Pequenas coisas com grande amor. É esse o caminho de santidade ensinado por Santa Teresinha e, sobretudo, vivido por ela. É uma receita para a vida matrimonial, mas também para a vida sacerdotal, para todo tipo de vida na igreja. Que a gente vá dormir hoje com essa provocação, com essa abençoada provocação. Pequenas coisas com grande amor. Boa noite para você, boa noite a todos. Obrigado a todos que participaram ao vivo e todos aqueles que depois vão ver na edição gravada desse nosso bate-papo. Fiquem com Deus. Até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.